O tema do nosso webinar de hoje é Fundamentos da Gestão da Qualidade no Laboratório Clínico. E quem está aqui com a gente hoje, a nossa convidada para falar nesse webinar é a doutora Luizane Vieira. Ela é médica e patologista clínica pela UFMG, possui MBA em Gestão da Saúde, é auditora e membro da Comissão de Acreditação do PALC da SBPC e gerente médica do Laboratório Álvaro Apoio DASA. E eu gostaria de dar as boas-vindas aqui para Luziane. Você pode ficar muito à vontade. Vou interromper meu compartilhamento de tela e você já pode começar essa aula de hoje. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. A gente está muito grato, muito honrado por você estar aqui hoje, aqui falando um pouquinho sobre esse assunto. E, pessoal, fique muito à vontade também para compartilhar esse link dessa aula. Disponibilizamos para vocês poderem compartilhar também com pessoas que vocês sabem que têm interesse de conhecer um pouco mais também sobre esse assunto. Então, eu agradeço o convite, eu acompanho a Varzomics desde o comecinho, né? E o Murilo, o CEO, né? O Murilo Servato, CEO da Varzomics, já colaborou comigo em várias questões referentes à gestão da qualidade dos exames de genômica. Então, a gente é parceiro, né? Vamos dizer assim, e eu desejo muito sucesso para a Varzomics e vamos ao que interessa, né? Então, o tema que foi proposto para mim, que é bem dentro da minha área, né, que não é a área da genômica ainda, é Fundamentos da Gestão da Qualidade no Laboratório Clínico. Então, para a gente falar sobre isso, é importante a gente começar lembrando que o laboratório clínico tem um imenso valor na cadeia de assistência de saúde. Praticamente hoje, sem exames laboratoriais, os médicos fariam muito pouco e acertariam menos ainda, né? Então, existe uma proposta de valor para os laboratórios clínicos. Como ele é parte essencial, né, os laboratórios são partes essenciais da cadeia de assistência, a gente considera que os custos dos exames laboratoriais eles representam uma pequena porção dos gastos com saúde. É uma porção mínima e o impacto é muito grande. Então, a custo-efetividade dos laboratórios é muito grande. E, então, as informações geradas pelos laboratórios clínicos, e na área da genética e da genômica, vocês sabem a revolução que isso foi no diagnóstico e no tratamento. Então, a gente precisa sempre de ter evidências de que o valor do nosso exame é impactante e a gente também tem que saber demonstrar isso para a sociedade. E os nossos exames, logicamente, têm que ter qualidade. Se os exames não tiverem qualidade, esse valor se perde. Então, em vez de ajudar, a gente atrapalha. Então, nós temos um impacto muito grande em todas as etapas da jornada do paciente, né? Então, a gente participa muito do diagnóstico etiológico, da estratificação da doença, da escolha do tratamento, do acompanhamento do paciente. Então, a gente, inclusive, é reconhecido pela OMS com a publicação dessa listagem dos exames essenciais do diagnóstico in vitro para assistência à saúde. Essa lista de 2019 já é a segunda edição. Então, o conceito que a gente tem: 70% das decisões médicas são impactadas por exames laboratoriais e os exames laboratoriais representariam cerca de 5% dos custos. Só para a gente ter uma ideia do que a gente custa e do que a gente impacta. Então, está aqui a referência desse estudo de 96. É claro que isso pode ter mudado e esse estudo não é fácil de fazer, mas intuitivamente a gente sabe, né, como que é uma atuação médica numa área que não tenha diagnóstico laboratorial. É muito difícil, é muito desafiante e complicado, né? Então, qual que é o contexto do sistema de gestão da qualidade? A gente tem uma evolução contínua dos conceitos de gestão da qualidade. Na era industrial, né, no começo do século XIX, a gente chama de qualidade 1.0, que era basicamente inspeção. Então, o processo acontecia, o processo industrial acontecia, e alguém lá no final ia ver se o que tinha sido produzido estava bom,
estava dentro do padrão ou não. Quer dizer, hoje a gente sabe que isso é primitivo, né? Depois vieram, né, novos conceitos, e aí a gente começou a ter a criação de padrões. Então, padrões escritos, padrões para treinamento, a busca pela maior produtividade, porque isso significa mais lucro. Depois a gente veio o que a gente chama de 3.0. Então, aí a gente já considera o seguinte, que a qualidade ela não é um adereço, ela é fundamental para os processos, para os serviços. Então, sem qualidade, não é mais assim, eu tenho qualidade. Não, a qualidade é uma coisa básica que você tem que buscar e atingir sem nem ficar anunciando muito, porque ela é default. Então, aí, o que é qualidade? Né? Veio o conceito de que a qualidade é aquilo que atende à expectativa do cliente. Então, no caso do médico, do paciente, e a gente passou a ver cliente de forma ampla. Então, quem compra o nosso serviço, as empresas de saúde, né? Então, todos a gente tem que procurar identificar todos os nossos clientes e entender o que eles querem de nós, né, do laboratório. Então, a padronização ISO é dessa época, a acreditação surgiu nessa época, e depois nós vamos ver que a gente já está meio que evoluindo para uma outra época. Então, as prioridades da gestão da qualidade, elas evoluem. Então, na primeira etapa, a gente queria ter eficiência operacional, não queria ter quebra, não queria ter perda, não queria ter produto incorreto, errado, para consertar. E aí, diminuir custo estava implicado na redução das falhas. Hoje, a gente já busca a efetividade clínica, que é o foco no resultado para o paciente. Então, os exames corretos, o exame correto, indicado corretamente, na hora correta, e feito corretamente, vai gerar, contribuir, né, para a efetividade clínica, porque a gente precisa que os médicos solicitem bem o exame para a gente oferecer esse valor e que usem bem o resultado desse exame que ele solicitou. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da história do Brasil. Parece história antiga, né? 1998. Um belo domingo, o jornal o Globo, que nem existe mais do Rio, ele abriu com um grande escândalo, que era o seguinte: tinham mandado urina para alguns laboratórios do Rio e os laboratórios analisaram, mandaram guaraná como se fosse urina para alguns laboratórios do Rio e os laboratórios analisaram esse guaraná como se fosse exame de urina. Isso gerou um grande escândalo. Na época, eu lembro que eu mesma fui examinar guaraná para ver e eu descobri que eu não descobriria se era guaraná ou não, porque tem algumas coisas microscópicas que confundem a cor. A gente só conseguiria se a gente cheirasse a amostra, que não era um procedimento padrão em laboratório. Então, ficou a classe laboratorial mexida com isso. A gente considerou que essa não era a melhor forma de aferir a nossa qualidade, né? E aí, um envolvimento do Inmetro com algumas pessoas. Bom, então, vou dar uma linha do tempo aqui para vocês entenderem essa evolução da parte da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que tem um grande foco na qualidade dos exames laboratoriais. Então, a sociedade foi fundada em 1944. Em 1977, começou um programa de avaliação externa da qualidade dos laboratórios. Foi criada uma empresa parceira da sociedade que enviava amostras cegas que os laboratórios não conheciam e os laboratórios devolviam o resultado e essa empresa classificava o resultado em adequado, inadequado, informava o laboratório podia tomar alguma atuação. Esse programa continua até hoje, é um programa bem sucedido e hoje ele oferece, inclusive, materiais para alguns exames de diagnóstico molecular também. Em 1988 veio a nossa Constituição e foi descentralizado o processo de vigilância sanitária. No contexto da época, entendeu-se que as ações do SUS seriam descentralizadas, né, municipalizadas,
estadualizadas, haveria alguma coisa em nível federal, mas quem efetivamente atuaria seriam os municípios e os estados. E isso teve consequências que não são objetivo dessa aula, mas uma hora a gente pode comentar. E em 1988 foi criado o programa de acreditação. Lembram da data? 1998, escândalo da urina com Guaraná? Então, em 1998, nós começamos o programa de acreditação de laboratórios clínicos, que é o PALC, que está aqui nessa logomarca da lupa. E o PALC vem evoluindo desde então, né, continuamente. A gente está sempre revendo as normas, o processo do programa. Fizemos um grande movimento para manter o programa durante a pandemia, com auditorias virtuais e tal. E atualmente o programa está harmonizado pela norma ISO 15189 e acreditado por uma entidade internacional de qualidade em laboratórios, em área da saúde, na verdade, chamada ISPA. Em 1999 foi criada a Anvisa, né, a nossa famosa Anvisa. E aí, apesar das vigilâncias sanitárias estarem descentralizadas e o Brasil era uma coxa de retalho de normas, a Anvisa, em 2005, publicou a RDC 302, que é a norma que até hoje rege a atuação em laboratório clínico. É uma norma interessante para quem não a conhece e atua em laboratório, procurar. E aí, em 2005, também, esse conjunto de Sociedade de Patologia Clínica e Controlab criou um programa de benchmarking, que é uma comparação de qualidade entre os laboratórios. É como se fosse uma assinatura, o laboratório envia seus dados e recebe a sua comparação com o grupo par desse laboratório. Então, eu falei, né, de acreditação PALC e falei de certificação, vamos falar um pouquinho da diferença. A certificação, desculpa ali o isso, né, o computador sempre transforma isso em isso. A certificação é um procedimento no qual uma entidade externa vai conferir se o laboratório atua de acordo com a norma que ele escolheu. Então, dentro do programa de certificação ISO, primeiramente, os laboratórios seguiram a ISO 9001, que é uma ISO genérica. Você pode certificar qualquer processo, qualquer produto debaixo dessa norma. Depois veio a norma ISO específica para laboratórios, que é a norma 15189. Em alguns países, ela é certificada. Aqui no Brasil, ela até é certificável, mas a maioria dos laboratórios optou pela acreditação. Aquela acreditação que a gente criou lá em resposta à urina com Guaraná. Porque a acreditação, ela envia para o laboratório, é um processo voluntário, educativo, que a entidade acreditadora, no caso, por exemplo, a minha sociedade é uma delas, a gente envia auditores para ajudarem o laboratório a verificar se ele cumpre a norma PALC para laboratórios clínicos. Então, existe uma comunidade acreditada que faz troca de informações, mas é um programa muito sério e que já ajudou muito a melhorar a qualidade dos laboratórios no Brasil. A gente tinha essa imagem de um consultor da nossa sociedade, doutor Erlo. Ele dava o seguinte exemplo: se a norma ISO, se você disser, eu vou fabricar um apoio para não afogar, né, de concreto, eu vou afundar, mas eu produzi de acordo com o que eu falei que ia produzir. Então, era uma crítica que se tinha à ISO, de que ela faria você criar coisas perfeitas, mas que não eram úteis ou que não agradavam o cliente. Acho que isso é uma brincadeira, mas tem um fundinho de verdade. No cenário brasileiro, então, a gente tem a acreditação PALC. Eu vou dar só alguns números. O Brasil, hoje, a gente estima que tenha mais de 15 mil laboratórios. É um número difícil de obter, porque no cadastro nacional a gente tem laboratório e posto de coleta junto. E a maioria dos laboratórios tem muitas unidades de coleta. Então, é um número, vamos dizer, questionável. E a gente tem só 183 laboratórios acreditados pelo PALC. Ou seja, a imensa maioria dos laboratórios do Brasil, apesar de 30 anos quase de programa, não se acreditar.
diversas razões. Só que a gente tem um número muito interessante no PALC. Como a maioria dos laboratórios grandes e mesmo médios resolveram se acreditar e acreditam no programa de acreditação, 40% dos exames laboratoriais da saúde suplementar no Brasil hoje estão acreditados debaixo do PALC. Então, apesar de a gente ter relativamente poucos laboratórios, a gente tem um apoio de grande parte dos laboratórios privados do Brasil. E tem alguns públicos em menor número. E aí vamos falar então de gestão da qualidade, né? A gente tem uma entidade internacional que se chamava NCCLS e agora mudou para a CLSI, que é uma entidade que tenta criar padrões de qualidade globais. E o que foi estabelecido dentro do CLSI que é útil para nós? A gente tem uma hierarquia. Então, no nível mais básico da qualidade, a gente tem o controle interno da qualidade. São as estratégias que o laboratório pode usar, independente de fontes externas, para fazer o controle interno das suas análises. Então, você vai comprar controles, vai ter procedimentos de repetição do mesmo exame, vai criar estatísticas e vai ver se você está conforme as metas da qualidade necessárias. No segundo nível, vem a garantia da qualidade. A garantia da qualidade vai um pouco além. A garantia da qualidade, ela entende que não basta só o exame ser feito de forma correta. Eu preciso ter bons equipamentos, eu preciso ter calibração, eu preciso de uma boa coleta, eu preciso de um bom transporte de amostra. Eu não posso errar na hora que eu emito um laudo. Então, na garantia da qualidade, eu vou além do controle interno da qualidade. Aí, acima do nível da garantia da qualidade, eu tenho o sistema de gestão da qualidade. No sistema de gestão da qualidade, geralmente a gente enquadra a acreditação, a certificação, que é uma estrutura, né, uma norma estruturada para a gente ter processos, treinamentos, documentos, registros que nos permitam atingir, manter e controlar a qualidade. E tem também, acima disso tudo, o gerenciamento pela qualidade total, que é uma filosofia focada na obtenção de resultados úteis e satisfatórios para os clientes. Então, eu posso ter um controle, uma garantia, um sistema da qualidade funcionando muito bem, mas eu preciso de ter o foco e entender se eu estou sendo capaz de atender as necessidades dos clientes, dos diversos clientes, né? Então, é essa a hierarquia, né? Então, a acreditação laboratorial tem um sistema de gestão da qualidade, tem a garantia da qualidade analítica, e aqui dentro da garantia da qualidade analítica, a gente tem cuidados com a etapa pré-analítica, coleta e transporte de amostras, basicamente, cuidados com a etapa analítica, né? Validação e verificação dos métodos laboratoriais qualitativos e quantitativos, sejam eles próprios, sejam eles comerciais. Eu tenho aqui a avaliação externa da qualidade, né? Evolução daquele ensaio de proficiência que a gente começou lá atrás, em 1977, e eu vou ter o controle interno da qualidade. E depois eu tenho que cuidar da etapa pós-analítica. Meu laudo tem que ser legível, compreensível, tem que ser correto, tem que ser traduzido de outra língua para a nossa língua. E na área de genômica, vocês sabem que esse é um grande desafio. Atingir a compreensão dos médicos e dos pacientes é um desafio. Então, gente, o sistema de gestão da qualidade, ele tem como se fossem vários tijolos que vão atuar juntos. Então, primeiro eu tenho que cuidar do meu processo. Então, meu processo pré-analítico, analítico e pós-analítico, começando desde a requisição do exame até o final, descarte da amostra, entrega de laudo, enfim. Então, eu vou acompanhar todo aquele processo de análise em cada uma das disciplinas, inclusive genética, microbiologia, e cada uma delas vai ter requisitos específicos para a sua qualidade. O que se faz na química não é exatamente o mesmo que se faz em micro, não é exatamente o mesmo que se faz em genética. Cada um tem seu arsenal de conhecimentos para garantir a qualidade. E a gente vai ter uma série de tijolos aqui, né, de blocos.
Então, as auditorias, a melhoria contínua, os documentos e registros, a gestão da informação, a gestão das não conformidades, né? Aquilo que eu estabeleci, quando não ocorre, por que que não ocorre? Então, as questões de pessoal, de treinamento, de seleção, de acompanhamento, monitoramento contínuo do pessoal da competência, a parte de aquisição de insumos e de inventário almoxarifado, os equipamentos, a gestão dos processos, a gestão da organização, da direção, das delegações, o foco nos clientes e as nossas áreas físicas, né, infraestruturas e segurança. E também aqui embaixo, né, o alicerce, as legislações. Então, a gente tem que conhecer as legislações municipais, estaduais, federais, os requisitos de alguma instituição onde a gente esteja, por exemplo, um hospital, e também essas questões de acreditação, a gente também tem que acompanhar se a gente está num processo de acreditação voluntária. Então, quais são as etapas das nossas análises e as causas de falhas? Então, eu já mencionei que o exame laboratorial tem um ciclo, né? Ele começa na ida do paciente ao médico, o médico solicita o exame laboratorial, a amostra é coletada, transferida para o laboratório, se ela não foi coletada no próprio laboratório. Aí eu vou fazer as análises, vou produzir resultados. Esses resultados vão virar laudos para os médicos. O médico interpreta o resultado, informa o paciente, toma as condutas e, se necessário, solicita novos exames. Esse é um ciclo que a gente chama, em inglês, de brain to brain, quer dizer, de cérebro a cérebro, do cérebro do médico à volta ao cérebro do médico. E nessas fases, nessa pequena fase aqui, né, analisar, está compreendido isso tudo aqui, né? A fase anti-pré-analítica, pré-analítica, analítica, pós-analítica, e hoje a gente fala de fase pós-analítica. E aqui dentro tem uma pequena porção que é o controle da qualidade analítica em si, né? Que ele pode ser interno ou externo. Então, esse ciclo deve funcionar bem para que isso tudo aconteça de contento, né? De forma a ter qualidade e atender satisfatoriamente o médico. Então, gente, onde está o nosso início, né? Na seleção do método. Esse é um grande desafio, principalmente para os exames de genética e genômica que são mais novos. Qual teste escolher? Então, o laboratório precisa ter uma estrutura para entender o que o médico precisa e para ajudá-lo a selecionar. Ele vai fazer um gene único, ele vai fazer um perfil, ele vai fazer um exoma, ele vai fazer um genoma completo. Então, a gente precisa entender o contexto. Então, a preparação do paciente em genética geralmente é tranquila, né? O DNA, o RNA estão aí, mas tem questões, por exemplo, com o RNA, que ele é lábil, e a questão de identificação de amostra é crítica, a questão de contaminação da amostra também é muito crítica. Depois vem para análise, e na genômica a gente tem uma questão muito única, que é a questão da gente ter uma análise que a gente chama de wet lab, né, que é onde a gente faz realmente sequenciamento, e depois a gente tem a fase do dry lab, que é a bioinformática. Essa foi uma grande novidade nos laboratórios clínicos, que a gente está tendo que aprender a lidar. Depois vem o laudo, e no caso da genômica ainda tem isso, né? Eu vou ter um banco de dados genômicos que eu vou reanalisar? Quando? Por quê? Então, todas essas questões aqui a gente tem que parar e pensar e aplicar no ambiente da genômica, porque tem especificidades. Então, as etapas analíticas, então, é o teste correto, é o paciente correto, é o momento correto de fazer o exame. Então, na fase pré-analítica, eu vou coletar a amostra, vou garantir que a identificação está correta e o transporte, o processamento em tempo hábil, na temperatura, tudo para preservar essa amostra. Na fase analítica, a questão da identificação continua, a questão do controle da qualidade, de interferentes da amostra. Então, tudo isso está na fase analítica. Depois a gente vem para o pós-analítico, né? Esses dados que eu tenho, como que eles vão virar um laudo? Em que banco de dados genômico que eu vou comparar?
Como que eu vou comunicar isso para o médico? Eu vou comunicar dados que são achados ocasionais, não era isso que o médico estava pedindo, mas a gente encontrou. E depois, na fase pós-analítica, aquele apoio para o médico da interpretação do resultado junto com os dados do paciente. E a gente sabe hoje que os laboratórios, por mais bem controlados que estejam e automatizados, ocorrem falhas. A gente considera que as maiores falhas são na fase pré-analítica. Tem gente que diz que até 70%. Então, o teste errado, a amostra trocada, muito raro, mas acontece. Então, assim, falhas na coleta, falhas na preservação daquela amostra, contaminação da amostra, tudo acontece nessa fase. E aí não vai adiantar uma fase analítica ótima, uma pós-analítica excelente, se a pré-analítica não for 100%. Então, na fase analítica, a gente pode ter perdas, contaminações também, falhas de equipamento, falhas analíticas, falhas dos controles, falhas dos reagentes. Aqui também a gente pode ter problema. E na fase pós-analítica, a gente pode ter, hoje mais raro também, erros de transcrição, erros de, assim, falha de entregar o resultado no tempo hábil, principalmente exames urgentes, exames de recém-nascidos graves. E a interpretação incorreta, eu acho que é uma das grandes questões da genômica. Como garantir que aquela interpretação do que é um abuso, do que é, né, uma potencialmente patogênica, achado incidental, e qual exame eu vou prosseguir, né? Isso é uma questão muito importante genômica. Eu fiz um exame mais amplo, agora eu já sei o gene, eu vou testar a família, não vou. Então, isso tudo é na fase pós-analítica do genoma, que eu acho que é fundamental. Então, aqui a gente tem nas normas de acreditação várias pecinhas que a gente vai encaixar para fazer a gestão da qualidade. Uma das peças mais importantes é a responsabilidade da alta direção, né? A gente entende que cada analista é importante, cada técnico, cada pessoa é importante, mas que cabe à direção, à alta direção, entender a importância da gestão da qualidade, dar os recursos para a equipe, né? Se for o caso, contratar um sistema de acreditação, comprar os controles, participar dos controles externos, definir que se siga a legislação. Então, isso tudo está nas mãos da alta direção. É claro que a alta direção pode delegar. Então, eu posso contratar uma pessoa para cuidar da minha LGPD, né, da minha segurança de dados. Eu posso ter uma pessoa que eu vou contratar para gerenciar a qualidade no dia a dia e tudo mais. Mas acaba que a responsabilidade maior é sempre da alta direção. Também é preciso gerir os contratos com terceiros. Então, se eu não faço todos os exames, é possível que eu mande para um laboratório de apoio, né? Exemplo, como que eu trabalho. Então, a pessoa tem um laboratório, alguns exames ela não consegue fazer, e ela vai referenciar para um laboratório de apoio. Isso tem que ser mediante um contrato entre as partes. É uma corresponsabilidade, né? Então, também, gerenciamento de produtos, de serviços, de reagentes, de manutenção de equipamento, de logística, de serviços de consultoria. A gente tem uma área de exames aqui que a gente precisa de, por exemplo, de um neurologista muito especializado para ajudar a interpretar esses resultados. Então, o laboratório tem que identificar os recursos e providenciar. E aí o sistema de gestão da qualidade, que vai ficar geralmente com o pessoal técnico e com o pessoal da gestão da qualidade. Então, vai ter um sistema para verificar se ocorrem não conformidades, para fazer ação corretiva, para prever problemas e fazer ação preventiva, fazer ciclos de melhoria contínua, controlar registro, controlar documento, gerenciar as avaliações e auditorias internas e externas e garantir que esses achados, as não conformidades, as queixas de cliente, os resultados de auditoria sejam encaminhados também para a alta direção, para ela ajudar a dar os recursos e apoiar na melhoria, né? E aí a gente chegou naquela qualidade 4.0 que eu falei. E eu acho que a genômica já está com o pé aí nessa qualidade 4.0, né?
Então, o que a gente imagina que já começou e que vai ser no futuro? Cada vez mais automação de processo, cada vez mais o que for repetitivo vai ser automatizado. As máquinas vão aprender com padrões e vão ser capazes de identificar esses padrões, né? O machine learning. Vai ter cada vez mais digitalização dos dados, tudo gerenciado virtualmente, praticamente. No futuro também a gente acha que vai haver um controle da qualidade gerenciado por máquina também, que vai só nos apontar problemas, mas o ser humano vai continuar fundamental nisso aí. Ainda vai ter coisas que sem a análise clínica, a correlação clínico-laboratorial vai continuar importante. Então, aqui, né, a gente vê que quando a gente gera grandes bancos de dados, e a genômica é um exemplo, então a gente precisa da estatística e da ciência de dados e dessas tecnologias facilitadoras para lidar com Big Data, e a gente, né, na genômica já está entrando nessa época. As outras partes do laboratório talvez demorem um pouquinho. Então, o que seria a qualidade 4.0? Potencializar a inteligência humana, principalmente tirando o humano das atividades mecânicas repetitivas, né, e colocando o ser humano na interação com a máquina, nas ações cognitivas. Que isso seja rápido, que aumente a velocidade e a qualidade da tomada de decisões, seja mais imediato, melhorar a transparência, a rastreabilidade e a capacidade de auditar processos, antecipar mudanças, identificar bias, né, vieses, sempre incorporar novos conhecimentos. Então, vocês já fazem isso. Hoje entrou uma nova descrição de uma nova doença associada a um novo gene. Isso vai sendo incorporado e vai sendo comparado, né, com os achados constantemente. Então, a gente está entrando nessa era, né? Que bom. E aqui eu vou falar um pouquinho das pessoas, né? Vamos dizer, esse vírus da qualidade dentro do laboratório, ele costuma pegar pessoas mais suscetíveis do que outras. Então, tem pessoas que algumas vezes se apaixonam por essa questão, né? Eu sou uma delas. Então, a gente tem que desenvolver competências para ser essa referência da qualidade nos nossos laboratórios. E não necessariamente eu vou ser o gestor da qualidade, mas se eu atuo na técnica, mas eu conheço controle interno, eu conheço controle externo, eu sei avaliar meu processo, eu sei meus indicadores, eu sou valioso na gestão da qualidade. Mesmo que eu não seja o gestor máximo, que eu queira continuar com o meu foco, né? Então, eu conclamo todo mundo a se interessar um pouco mais por isso. Essa referência é muito boa, ela fala das competências, né, da gestão da qualidade, do gestor da qualidade, e a ISO 15189 ela está dentro do programa PALC. Então, tudo que for falado aqui serve para nós. Então, olhem as competências, não é para assustar ninguém, mas então um gestor da qualidade ele tem que desenvolver competências de gerenciamento de processos, ele entender quais são as suas entradas, quem são os seus fornecedores, qual que é o seu processo de produto e o que ele vai entregar e para quem ele vai entregar, quais são os clientes dele. A gestão da qualidade, então eu vou planejar, então eu vou montar um exame, eu vou validar, eu vou comprar controles, eu vou fazer controle externo, como é que eu vou fazer o controle interno? Se a qualidade não for planejada, ela não vai acontecer a contento, né? E hoje está muito, muito importante a gente gerenciar controle da qualidade, garantia da qualidade com base em risco. Então, qual é o processo de mais risco no meu laboratório? Onde que, se eu falhar, eu vou causar erros de consequências graves ou consequências catastróficas, que pode ser até uma morte, um diagnóstico errado, um tratamento de câncer errado. Então, eu preciso ter esse olhar, né? Identificar quais são os meus processos de maior risco e como que eu posso cuidar melhor desses processos de maior risco. Existem N metodologias para isso, que eu não vou falar aqui, mas elas existem para nos ajudar
a prevenir os problemas e para fazer ciclos de melhoria. Outra questão que o gestor da qualidade deve gostar é da questão da matemática e da estatística, né? Então, assim, a gente precisa dessas habilidades, né? Dessa hard skill, vamos dizer assim, de estatística, de entender um gráfico de Levy James, de entender, por exemplo, uma planilha de dados. Então, isso aí tudo, se a gente não entender, ter gente no laboratório que entenda e que nos ajude a conduzir isso, né? E a gente também tem que pensar nas evidências, em produzir exames, implantar exames que sejam efetivos. Então, conhecer a sensibilidade do diagnóstico, a especificidade do diagnóstico, o valor preditivo, positivo ou negativo. Então, assim, saber interpretar uma curva ROC, saber identificar uma custo-efetividade, estudos de custo-efetividade, para a gente tentar sempre oferecer exames que se justifiquem, que eu consiga conversar com o médico e explicar, olha, esse exame é importante, ele é capaz de ver isso, ele não é capaz de identificar aquilo, isso também é importante. Ou seja, quais são as limitações dos nossos exames? Quando eles não deveriam ser indicados? Qual exame é melhor que qual para um determinado diagnóstico, uma determinada situação clínica? Então, a gente também precisa dominar esses conceitos, não é só sair fazendo exame mecanicamente. E pensar sempre na melhoria contínua. Como eu consigo fazer meu processo ser mais eficaz, mais barato, mais custo-efetivo, sempre melhor, mais rápido, retirando causas de erro. Então, essa é a função da gestão da qualidade e que torna a gestão da qualidade cada vez mais importante. Aqui eu coloquei umas ferramentas de curiosidade. Existem muitos cursos no Brasil voltados para a gestão da qualidade, que incluem o aprendizado de ferramentas, tipo o gráfico, o diagrama de Pareto, onde a gente coloca as nossas causas de problema ou os nossos problemas mais frequentes, para a gente conseguir ter uma visão de priorizar, que às vezes problemas a gente tem demais, né? Então, a ferramenta do PDCA, que ela acaba ficando em inglês mesmo, mas é a etapa do planejamento, que é importantíssima, a etapa da execução, a etapa da verificação e dos indicadores e a etapa das ações corretivas que vão fazer o ciclo rodar de novo na melhoria. Aqui eu tenho o ciclo porquê, que eu adoro, que é aquela história de eu identifiquei um problema, né? Vamos dizer, meu equipamento estragou. Mas por que meu equipamento estragou? Ah, porque a peça que estragou já devia ter sido trocada. Por que ela não foi trocada? Porque a gente não tinha um plano de manutenção. Então, e por que a gente não tinha um plano de manutenção? Porque a gente não tem um encarregado de manutenção no laboratório, que a tarefa dele seja fazer planos de manutenção. Então, aí você vai chegando numa causa raiz, então aí você vai chegar à conclusão, às vezes, que você precisa ter uma pessoa que vai cuidar da manutenção de todos os equipamentos, que vai fazer as revisões, vai fazer as preventivas, vai cuidar das corretivas. Então, o 5 porquês é extremamente útil. E o diagrama de Chikawa também, quando a gente tem uma não conformidade, um defeito, a gente investiga se foi uma causa de material, de insumo, de mão de obra, do próprio método que está errado ou foi seguido errado, um erro de medida, né? uma pipeta descalibrada, enfim. Foi uma questão de meio ambiente, temperatura, enfim, eletricidade e tal, ou da máquina, do equipamento. Então, a gente usa essas ferramentas, e tem algumas outras também, para nos ajudar na hora da gente identificar o problema e fazer ações de melhoria. Mas a principal competência da gestão da qualidade é o alinhamento com a alta direção. A gente tem que entender que o CEO, que o diretor, né, as pessoas que estão na função da alta direção, elas têm que olhar o todo, né? Elas têm que ver o todo do laboratório, elas têm que prover recursos, elas enfrentam, né, os problemas legais que forem, que ocorrerem, enfim, vazamento de dados e tal. Então, o gestor da qualidade, ele precisa estar alinhado com a alta direção e tem que tentar acionar a alta direção quando é necessário e não acionar a alta direção toda hora,
para problemas rotineiros que deveriam ser resolvidos, né, pela equipe, pelas instâncias encarregadas. Então, é importante ter o contato com a alta direção, o alinhamento, a elaboração dos planos de ação, providenciar os recursos, né? Mas a gente vai ser parceiro da alta direção nessa busca pela qualidade. Agora, cabe à alta direção, por exemplo, escolher um selo de acreditação, ver se a equipe está capacitada, providenciar os treinamentos, né? Então, é um jogo aí, né, de time, né? É um esporte de equipe. Então, a gestão da qualidade, na minha opinião, e eu acho que eu já posso falar de cadeirinha, a gestão da qualidade é uma das competências-chave para a carreira em laboratório clínico. Então, mesmo que você seja um bom técnico, tenha um foco muito técnico, muito bom, mas se você não dominar pelo menos a base da gestão da qualidade, você não vai ser aquele jogador do time que ajuda o time a ganhar o campeonato, né? Você vai ser talvez um pouco mais individualista e hiper especialista. Mas é muito importante cada um entender até onde ele quer ir nesse universo aí da gestão da qualidade, mas ser pelo menos uma pessoa capaz de contribuir para a qualidade dos exames que são liberados para os pacientes e para os médicos. Então, eu estou finalizando a minha exposição. Eu poderia falar da qualidade por dias, horas, semanas, né? Tantas coisas são, mas assim, a nossa proposta aqui é uma introdução. Eu trouxe aqui para vocês um link da Sociedade de Patologia Clínica, onde a gente tem, que pode ser baixada gratuitamente, tanto a norma PALC, né, que é a norma mais abrangente, como também uma lista de orientação em diagnóstico molecular, que ela está um pouquinho defasada, né, 2018, e diagnóstico molecular muda muito, mas eu ainda aposto nessa norma como sendo um dos melhores documentos que a gente tem em português. E eu também disponibilizo essa apresentação em PowerPoint, se alguém tiver interesse, e, né, espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma. Está aqui meu e-mail para quem quiser alguma questão ou pedir apresentação. E eu agradeço mais uma vez a Varzomics, a Raquel, a equipe que me convidou. E eu espero que a minha aula seja muito útil para o pessoal de laboratório.